Você já parou para pensar por que tanta gente tem certeza que investir em fundos imobiliários é a melhor escolha, que não tem erro, é isento de imposto, dividendo, paga todo mês, dá acesso ao mercado imobiliário com pouco dinheiro, então faz a decisão às vezes parecer óbvia, que é coisa de investidor mais inteligente, mais antenado, mais moderno, que fundo imobiliário é muito bom e acabou. Quem investe em imóvel diretamente está fazendo besteira, quem investe em renda fixa está errado. Mas se eu te dissesse que essa certeza toda pode ter sido construída em cima de uma escada torta, se essa certeza toda sobre os fundos imobiliários contiver mentiras, né? E calma, a turma dos fundos imobiliários, não precisa ficar brava ainda, eu até me incluo nessa, mas é justamente essa provocação, né, que um livro chamado May Contain Lies traz. Na verdade, esse tipo de provocação. E eu recomendo muito que você leia esse livro, que pouco fala sobre investimentos, de fato, inclusive, mas fala sobre como nós nos deixamos levar por ideias e narrativas convincentes que reforçam o que a gente já acredita ou gostaria de acreditar, continuar acreditando. No caso dos fundos imobiliários, a história é, poxa, esse aqui é o melhor jeito para você investir em imóveis, renda passiva alta, previsível, isenção de imposto de renda, custos e burocracias muito menores. Eu diria que menos de 10% dos investidores de fundos imobiliários analisam os riscos e ineficiências dessa classe de ativo de forma mais crítica, como deveria. E esse vídeo aqui não é para dizer que você não deve investir em fundos imobiliários, nada a ver com isso. Também não é para dizer que você tem que investir nisso, é só nessa ou naquela situação. O meu objetivo aqui é bem maior, muito mais importante, honestamente, tá? Eu quero que você pare de investir em qualquer coisa só porque parece inteligente, porque tem gente que fala que é bom, e você comece a investir porque realmente entendeu se faz sentido para você, para o seu momento, para o seu perfil de risco. Então esse é um convite para que você possa olhar qualquer classe de ativo com uma visão mais crítica e mais critério. Então, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Badu Vieira para mais um vídeo do Valor em Ação. Se você já é de casa, deixa o like e se você não é ainda, sinta-se convidado a se inscrever aqui no canal se você gostar do conteúdo. Mas num cenário ideal, meus queridos, toda a decisão que a gente toma, ela deveria partir de uma dúvida, tá? Não da certeza, partiu da dúvida ali e só depois de certa validação é que você provisoriamente aceitaria e mesmo assim continuaria ali investigando, revisando. Só que no mundo real, especialmente quando a gente está falando aqui de comportamento humano e decisões financeiras, a gente segue um caminho bem inverso. E aí que entra a escada da inferência incorreta, inferência errada que o autor traz aqui. Em vez de você testar uma possibilidade, né, a gente pega uma afirmação, trata isso como verdade. Então, o primeiro degrau aqui é o da declaração. Então, fundos imobiliários são ótimos para viver de renda e pagam muito mais do que o investimento direto em imóveis. Fundos imobiliários são a porta de entrada para a Bolsa de Valores, né, e rende muito mais do que renda fixa. Com toda certeza você já ouviu alguém falando isso, pode ter sido até eu mesmo, pode ter sido um influenciador, um amigo, você leu num artigo, não importa. Esse é o tipo de afirmação que às vezes gruda na nossa cabeça. E aí você vai para o segundo degrau, que é o fato, onde a gente começa a tratar uma afirmação como se fosse um fato incontestável, mesmo que ela não seja nem tão precisa assim, mesmo que venha de uma fonte que você poderia questionar ou que tenha sido mal interpretada. E aí você sobe mais um degrau e esse fato ele vira um dado, mesmo que seja um caso isolado, a gente acaba tratando como uma média muito bem confiável. Então, olha só, esse investidor aqui, esse cara vendeu um imóvel que pagava muito pouco aluguel para ele, dava dor de cabeça, agora ele está satisfeito, ganhando 4 mil por mês com fundo imobiliário, acabou o problema. Esse fundo aqui rendeu mais que o CDI e o Ibovespa trouxe um ótimo retorno acima da inflação nos últimos anos. Você pode ver na imagem aí o HGLG 11, no segundo o investidor 10, o retorno dos últimos anos acima da inflação, acima do CDI, até mesmo do Ibovespa. Mas aí a gente usa algum exemplo como se fosse um dado muito representativo, como se já fosse a verdade absoluta ali sobre a classe. E aí no passo seguinte isso vira a sua evidência. Aí você começa, pô, tá vendo? Para viver de renda,
fundos imobiliários são a melhor classe de ativo. Eu não estou dizendo que não são bons, tá? Não é esse o objetivo, já falei. Eu só estou te mostrando como que a decisão ela acontece na nossa cabeça às vezes se você não toma cuidado. Então, para viver de renda, os fundos imobiliários são a melhor classe de ativo. O cara chegou a essa conclusão. Mas com base em que ele chega a essa conclusão? Mesmo que aquela situação tenha várias variáveis, interpretações diferentes possíveis, às vezes você se apega ao que confirma o que você já queria acreditar e generaliza. E aí, por fim, no final de tudo, essa evidência, entre aspas, ela vira sua prova. Pronto, está decidido. Fundos imobiliários são o melhor investimento para quem quer ter liberdade financeira e segurança. E a partir daí, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você lê, vai reforçar essa certeza. Se não reforça, você não quer nem escutar. Então você virou, às vezes, você pode virar, acredite que isso pode acontecer, você pode virar prisioneiro da sua própria convicção sem nem perceber. E ninguém está livre disso. Então, essa é a sacada do livro aqui da Inferência Errada. E o pior é que ela pode estar por trás de várias decisões que você já tomou na sua vida, seja como investidor ou não, uma decisão de consumo, qualquer coisa, porque muitas vezes a gente não quer a verdade, a gente só quer mesmo a confirmação, é o que você busca. E é um atalho perigoso, especialmente quando a gente está falando de dinheiro. Antes de falar sobre os fundos imobiliários no detalhe, a gente precisa esclarecer o título do vídeo, que pega ali o gancho no título do livro, que muitas vezes, mesmo que uma informação ou afirmação esteja correta, a gente pode interpretar de forma errada, acabar ignorando também explicações alternativas. Então a palavra mentira, ela normalmente é usada para descrever uma falsidade feia ali, deliberada. Então se chamar alguém de mentiroso é uma alegação muito séria. Só que o autor do livro, ele traz a reflexão de que a gente precisa ter uma visão mais ampla do que uma mentira pode envolver para que a gente possa nos proteger contra as suas mais variadas manifestações, as mais variadas manifestações de uma mentira. Tem até alguém que fala uma frase que eu não me recordo de quem que é a frase, mas que você tem 3 tipos de mentira. A mentira descarada, a deslavada e o terceiro tipo é a estatística. Então assim, alguém pode mentir para nós escondendo informações contraditórias, não coletando essas informações, tirando conclusões não válidas de dados que são válidos. Então mentiras têm muitas causas, algumas são intencionais, propositais, criminosas, outras são resultado do descuido acidental ou dos preconceitos de alguém que está até bem intencionado. Então, às vezes surge uma mentira, entre aspas, do entusiasmo até mesmo bem intencionado de alguém, mas é um entusiasmo excessivo para promover ali aquela causa que a pessoa defende, que ela considera digna. Então, essa definição mais ampla de mentira, ela destaca como nem a lei pode te salvar de ser enganado. Ela só pode fazer com que alguém te informe determinados fatos, mas a lei não pode impedir ninguém de alegar ali implicações distorcidas a partir desses fatos, interpretações. Você que tem que se proteger. E é por isso que, de acordo com o autor desse livro, mesmo que um relatório tenha sido aprovado pelo governo, que um artigo tenha sido publicado por uma revista famosa, ou que um livro seja endossado por alguém que você confia, por um ganhador de prêmio Nobel, ele deve conter o mesmo aviso de saúde, pode conter mentiras. E aí quando a gente leva esse olhar mais amplo sobre o que pode ser uma mentira para o mundo dos investimentos, fica muito fácil você entender como certos discursos sobre fundos imobiliários, ações, etc., mesmo recheados de informações verdadeiras, podem acabar nos induzindo ao erro. Não porque alguém está ali deliberadamente mentindo para você, para te enganar, mas porque muitas vezes há dados incompletos, informações enviesadas ou simplesmente muita empolgação com uma ideia que parece óbvia demais para ser questionada e aí você está ferrado. É aí que mora o perigo. Quando uma narrativa vira consenso dentro da nossa bolha, na internet você tem muita bolha, né? Então a sua bolha dos fundos imobiliários, a bolha da Bolsa de Valores, essa narrativa virou consenso, você para de duvidar e é isso que é perigoso. O melhor que você faz é olhar para tudo e pensar, isso também
pode conter mentiras e talvez contenha, especialmente quando você quer muito acreditar naquilo e torce o nariz para o que questiona, para o que te faz acreditar no contrário. E agora sim eu vou começar aqui com uma das mais comuns, que é fundos imobiliários pagam dividendos isentos de imposto de renda. Que maravilha! Sim, isso é verdade, mas e daí? A poupança é isenta de imposto de renda. LCAs, algumas debêntures, você tem muita coisa isenta de imposto de renda. Isso, por si só, não diz nada sobre o investimento ser o melhor para você ou não. O problema, ele começa quando essa isenção é tratada como um diferencial absoluto, como se fosse sinônimo de vantagem real mesmo. Só que um investimento isento, se ele for mais arriscado, menor, o rendimento for menor, ele pode ser pior do que um investimento que tem o seu rendimento tributado. O que importa é o retorno líquido ajustado ao risco. Mas muita gente não pensa nisso. Mais uma vez, eu acredito que nem 10% dos investidores de fundos imobiliários sabe qual que é o retorno líquido desse investimento que ele vem tendo e deve ter nos próximos anos, ajustado ao risco que ele está correndo e vai continuar correndo. Mas você ouve isento de imposto de renda e assume que por isso ele é um pouco melhor, que ele está em outro patamar ali com relação aos outros. Ponto final, você não pensa mais e acabou. Tem o outro argumento, segundo aqui, para investir em fundos imobiliários, você não precisa pagar o corretor. Você investir em imóvel, você vai ter que pagar. Os custos são menores de você comprar um imóvel direto. Fundos imobiliários pagam mais que o seu apartamento. Porra, é sério. Aí você comprou um apartamento lá em 2010 e descobriu que o imóvel que você comprou para alugar às vezes não tem sido um bom investimento. E aí você descobriu isso e agora o seu custo de oportunidade vai ser o retorno que você vem tendo com ele. Pô, então se agora qualquer coisa que paga mais do que o meu apartamento, do que o meu imóvel, tá bom, é um bom investimento. Você percebe como tudo é verdade, mas pode ser distorcido sem que você consiga perceber, porque muitos investidores sequer sabem quais são os custos reais embutidos nos fundos imobiliários, taxa, despesa operacional, etc. Então você já comparou o retorno de um fundo de papel seu, ou até mesmo de tijolo, com o de um bom fundo de crédito privado, por exemplo? Que é outra coisa que tem muita gente que torce o nariz. Fundo de investimento é ruim. A pessoa ouviu falar que fundos de investimento são ruins porque os que ofereceram para ele lá no bancão era ruim, e tem muita gente que fala que não gosta e nunca parou para analisar. Mas um fundo imobiliário de papel, é um fundo de investimento, não deixa de ser. O próprio nome já diz, mas porque é FII, aí você já acha que é melhor que todo mundo. Mas você já parou para comparar? Você já parou para pensar se o seu parâmetro de boa rentabilidade às vezes não está baixo demais? Tem gente que quando faz a conta e percebe que vem tendo um retorno menor ali nos fundos imobiliários até então, acredita que é só esperar mais. A pessoa não acha ela nem vai questionar isso. É porque tá barato, é assim mesmo, é cíclico, eu tenho que esperar, tenho que comprar barato e esperar. Mas não, pode ser que sim, tá? Mas o que te leva a acreditar nisso? É isso que é o mais importante. Quando você está investindo em alguma coisa e você não teve um bom retorno nos últimos anos, e você acha, não, aqui é por causa do ciclo, eu tenho que comprar mais. Beleza, mas você está analisando de verdade? Ou simplesmente você botou na cabeça que é melhor e você não quer nem abrir o olho para nada? Quase sempre é o viés que te leva ali a tomar a decisão e não uma análise mais crítica e mais aprofundada. Essa aqui, para mim, é uma das mais perigosas que tem. E nessa eu vou entrar um pouquinho mais a fundo para você entender como que essa armadilha às vezes pode funcionar. Fundos imobiliários são mais seguros porque tem que distribuir 95% do lucro na forma de dividendos e aí por conta disso os fundos são mais seguros. E aí daí nasce a ideia, que é mais seguro, que é a porta de entrada perfeita para a renda variável. Muita gente acredita. De novo, tecnicamente é mentira? Não. Mas isso não quer dizer que o pagamento de qualquer fundo imobiliário vai ser sustentável, estável, ou que ele pode proteger o seu patrimônio melhor do que outras classes. Aliás, muitas vezes, olha só para você ver, essa obrigação de distribuição força os fundos a fazerem novas emissões para crescer, diluindo às vezes os cotistas, assumindo riscos maiores para continuar crescendo
gerando mais caixa e mais remuneração. A obrigatoriedade da distribuição não é uma garantia de que a classe dos fundos imobiliários é melhor por causa disso, e muito menos de mais segurança. Mas essa palavrinha do obrigatório, é obrigado a distribuir 95%, isso soa, para muita gente no começo, ou soou, como música para quem está querendo ali acreditar, ou quem estava querendo acreditar que estava fazendo um bom negócio, que o fundo imobiliário é mil maravilhas. Você já parou para pensar que por conta disso, os fundos imobiliários só conseguem crescer de uma forma praticamente, né? Com novas emissões. E aí é que está o ponto crítico. Nem toda emissão é boa. Nem toda emissão serve a você, investidor, cotista de um fundo. Então o primeiro perigo, por exemplo, vem quando um fundo realiza uma emissão abaixo do valor patrimonial. Então o primeiro grande perigo, ou seja, você está ali vendendo cotas por um preço menor do que realmente vale. Quando isso acontece, você não exerce ali o seu direito de preferência, né, o que está acontecendo? É simples, você está sendo diluído da pior forma. Então, uma parte do valor que esse fundo gerou, que você acumulou, está sendo transferida na prática para o bolso de alguém que está entrando agora. Então, você trabalhou, aportou, carregou o fundo por meses, né, ou por anos, e agora você divide o mesmo bolo, um bolo menor, com alguém que pagou menos. É transferência de valor mesmo. E pode acontecer diante dos seus olhos sem que ninguém te diga claramente o que está acontecendo, porque o fundo ele só consegue crescer assim. Mas lá no início, quando você foi analisar se era uma boa ou não, a obrigatoriedade de distribuir o 95% do lucro para você era uma coisa boa. O segundo ponto de atenção é como o gestor vai usar o dinheiro da emissão, porque nem sempre a emissão é feita com a lista muito clara de ativos alvo ali que o fundo vai adquirir. E aí, muitas vezes o dinheiro entra, mas às vezes essa alocação demora, é o tal do pipeline. Então, isso quando, mesmo depois de demorar, a alocação ainda mostra ainda mais provas de má gestão. O dinheiro novo não melhora a qualidade do portfólio do fundo, tá? Não aumenta a receita, no fim das contas, a renda por cota pode até diminuir. E aí? Não estou falando que é ruim, que não tem que ter emissão. Eu só estou falando que muitas vezes você não prestou atenção nisso antes de começar. Muita gente ignora também os custos de estruturação e distribuição dessas ofertas. Grande parte, né, do que você aplica numa nova emissão ali não vai para o fundo, vai para os intermediários, coordenadores, vai para os assessores, plataformas, enfim, distribuidores. Esses custos muitas vezes eles somem ali da conta do investidor, mas isso corrói silenciosamente, sim, o rendimento do fundo, especialmente quando você tem emissões frequentes. Tudo isso é uma consequência de algo que no início, como eu falei, foi vendido como uma coisa boa, um ponto positivo. Fundos imobiliários têm que distribuir quase tudo. O problema é que quando você não percebe que isso pode gerar emissões em excessos e nem o que elas fazem com o seu patrimônio, você não vê o que está acontecendo. Se você tivesse pleno conhecimento disso, sabendo que essas emissões são relevantes para o desenvolvimento do mercado e que elas vão continuar existindo por muito e muito tempo, e que você tem que acompanhar isso, você precisa acompanhar esses custos, talvez você pensasse duas vezes. Tá? Numa emissão, os distribuidores, eles sempre ganham dinheiro, os coordenadores, independente de você cotista estar se dando bem ou não. Então a emissão abaixo do valor patrimonial em fundos imobiliários significa que o fundo está vendendo cotas por um valor inferior ao valor dos ativos, e isso deve resultar em diluição de valor para os atuais, como eu falei. Prejudica diretamente quem já está investido no fundo. O retorno sobre o capital tende a ser reduzido às vezes, muitas vezes nesses casos. Tá? O mercado ele não é uma instituição de caridade, né? E todo mundo, esse modelo de remuneração, os distribuidores, eles não são lá muito alinhados com os interesses dos cotistas. Tá? Imagina o caso dos imóveis, por exemplo. Você tem um imóvel e aí as pessoas demoram. Por que as pessoas demoram para vender? Na média ali dá 18, 16 meses a venda de um imóvel no Brasil. Por quê? Porque ninguém quer vender por um preço que não considera justo. Você tem um preço ali justo na sua cabeça, o imóvel vale 350 mil. E se a pessoa oferecer menos, você não vende. Até que você vai demorando, alguém ofereceu, você vai lá e vende. Quando alguém faz essa emissão abaixo do VP, num fundo imobiliário que você é cotista, é como se você estivesse ali, sim, sendo diluído. Alguém está vendendo mais barato ali uma coisa que é sua,
de certa forma. Então esse tipo de emissão ocorre quando o fundo às vezes precisa captar recursos rapidamente, está muito alavancado, não consegue valor justo no mercado, que pode ficar muito tempo negociando abaixo do VP, e a emissão também pode indicar que a gestão tem falta de estratégia ali de crescimento, né? Fundos sólidos buscam sempre maximizar o valor dos ativos e evitam essa diluição, tá? Principalmente ali fundo de papel, FIAGRO, FIINFRA, não vale a pena. Você tem aí o CPTI 11, por exemplo, recentemente emitiu novas cotas abaixo do VP, XPIN, XPPR 11 fazendo emissões abaixo do VP, HGLG e HSML 11 acabaram de anunciar também a aprovação para novas emissões. O HGLG, se eu não me engano, é a 10ª emissão. A ideia é que seja feita essas emissões do HSML e do HGLG em linha com o VP, considerando os custos envolvidos, justamente para não destruir valor para o cotista. Mas enfim, eu entendo também que nem toda emissão abaixo do VP é sempre garantia ali de que vai ser prejudicial, depende da rentabilidade que o fundo vai ter quando ele alocar esses recursos captados. Então tem exceções, como eu falei, fundo de papel é quase sempre ruim, sim, é quase sempre, via de regra vai ser ruim, mas se você é cotista de um fundo que está realizando uma emissão abaixo do VP, sem uma justificativa muito boa, esse é o caso de você não só evitar essa oferta, mas você também rever se esse fundo ainda merece você como cotista. Caso contrário, o risco existe de você ver o seu patrimônio desvalorizar, perder valor ao longo do tempo, ser diluído. Talvez você vai chegar num momento em que essas novas emissões elas vão deixar de ser um problema tão grave nos fundos imobiliários, em algum momento. Talvez o crescimento orgânico mais natural, sem depender tanto de novas emissões, para aumentar o tamanho do fundo, talvez isso aconteça, mas vai demorar. Talvez daqui a 10, 15 anos seja muito menos conflituoso essa questão para você investir nos FIIs como é hoje. Até lá vai rolar muita emissão. Basta você ver como que isso era feito em 2012, 2013, 2015, e aí vem 2021. Então era bem pior, mas ainda assim é ruim. E eu volto a dizer, esse vídeo não é para te convencer de que não vale a pena investir em fundos imobiliários, até porque eu não acredito nisso. Eu acho que pode valer a pena sim, mas vou viajar aqui agora. O leite é um exemplo bom, o leite, o alimento leite, para ilustrar o efeito desses vieses nas nossas escolhas. E como que a verdade ela pode ser moldada pela narrativa. Então presta atenção que talvez você vai se identificar. Tem gente que vai dizer que o leite é um ótimo alimento, é barato, completo, bom para os ossos, e vai ter o ativista vegano, cara da nutrição funcional, esportiva e tal e coisa, que vai dizer, olha, o ser humano é o único mamífero que bebe leite depois de adulto. Isso é antinatural, não é natural. Tudo verdade. Ambos os argumentos aqui partindo de fatos, construindo narrativas com base nos seus vieses de confirmação. Só que o leite por si só, na verdade, ele não é bom nem ruim, ele é um alimento, ele pode ser um alimento. Se você tem intolerância, pô, não, mas se você não tem, é de boa. O problema é quando você deixa que um conjunto de argumentos bem construídos ali, repetidos e reforçados pelas nossas próprias crenças, nos faça aceitar aquilo como uma verdade absoluta. No início, quando eu comecei, eu achava fundos imobiliários muito mais legal do que eu acho hoje. Hoje eu já tenho plena convicção, já faz muito tempo isso, tá? Que eu já tenho plena convicção de que investir em ações faz muito mais sentido para mim. Então, assim, no caso dos investimentos, ou do exemplo do leite aqui, ou qualquer área, o que a gente precisa é de mais senso crítico. Parar de perguntar se alguma coisa é boa ou ruim e perguntar, é bom por quê? Para quem? Em que contexto? Com base em quê? É para mim ou não é? E aí, agora talvez você esteja pensando, porra, mas eu vejo muitas vantagens em fundos imobiliários, diversificação, liquidez, renda passiva, proteção contra a inflação, um bônus ali comparado com os títulos. Será que tudo isso é mentira? E a resposta é não, não é mentira. Muitas das promessas associadas aos fundos imobiliários são reais. O problema não é investir em fundos imobiliários, como eu falei, é você investir com base em frase pronta, em resumos certeiros que ignoram riscos e características que você não tem que ignorar. Fundo imobiliário é um veículo usado para dar acesso a investidores que têm interesse no ramo imobiliário, no setor imobiliário, que visam renda.
É uma forma de você evitar concentração excessiva em um único ativo físico? Sim. Uma carteira de fundos imobiliários bem montada pode ser muito boa para alguém que acumulou um certo valor, precisa de renda. Tá? A renda média anual recorrente é maior que a dos títulos públicos, isso é um fato. Só que tem que saber que existe, o que existe por trás de cada fundo, de cada ticker. Você tem que aprender a criar seus próprios racionais para realizar escolhas e montar uma carteira verdadeiramente alinhada ao teu perfil, para você não cair no canto dos distribuidores, etc. E como é que você evita, como é que a gente pode evitar cair nessa armadilha, nessa escada que transforma frases em certezas, certezas em decisões? O autor do livro, ele propõe um exercício simples, mas é muito bom. O bom é que você lê esse livro, eu acho que vale a pena, fica a indicação. Eu não vou conseguir passar tudo aqui no vídeo, mas o primeiro passo, será que o que estão te falando é mesmo um fato? Alguém diz, a bolsa sempre sobe no longo prazo e vale a pena. Tá bom, sempre mesmo? Que bolsa? De qual país? Qual período? Qual índice? O cara escreveu um livro lá nos Estados Unidos e aí alguém está querendo te convencer com base nesse argumento a investir na bolsa aqui no Brasil. É um fato ou é uma frase que parece verdade porque já foi repetida 1000 vezes? Ah, Bitcoin é proteção contra a inflação. Em que contexto? Com qual volatilidade? Qual é a correlação de verdade? Fundo imobiliário rende mais que ações. Hoje muita gente não acredita nisso, mas eu lembro que não tem muito tempo o discurso na internet, no YouTube, era isso. Fundos imobiliários foram melhores que as ações. É melhor que as ações. Tá? Aí comparava o fundo imobiliário que tinha dado muito certo com o Ibovespa. E quem quer investir em ações com foco em renda, o Ibovespa nem é um parâmetro muito bom. Daí que vem o segundo passo. Você perguntar, esse fato é mesmo um dado que eu devo usar? Ou é um exemplo isolado? Deixa eu analisar mais coisa aqui, deixa eu olhar mais a fundo. O terceiro passo, esse dado ele tem outras explicações possíveis? Tem outro ponto de vista? Quarto passo, essa evidência virou prova já dentro da sua cabeça? Você percebe que quanto mais você acredita que está certo, menos você ouve visões contrárias. E é por isso que você tem que se obrigar a fazer o contrário do que o cérebro quer, às vezes. Desacelerar quando a ideia às vezes parece boa demais. Olha de novo quando a resposta ficou fácil demais. Não pensa como um torcedor do seu próprio dinheiro. E ninguém está imune a isso, como eu falei, nem eu, nem você, nem ninguém. Por isso, toda vez que você ouvir algo que faz você balançar a cabeça imediatamente concordando, muito fácil, pergunta, será que você está acreditando porque é verdade mesmo ou porque você quer que seja verdade? A resposta a essa pergunta pode não mudar a sua decisão, pode não mudar o ativo que você vai escolher, no que você vai investir, mas com certeza ela vai mudar a forma como você escolhe. E isso, no fim do dia, é o que separa o investidor consciente de alguém que está seguindo promessas, tá? Esse foi o vídeo, um abraço, até a próxima.